Ponte da Mulher Cariri existe para dar voz às mulheres inspiradoras da região. Conheça agora a história da Candice Cardoso, do Bazar Casa Verde. Candice é advogada, mora na cidade do Crato, mas há um tempo ela se dedica a uma outra atividade. Em 2020, com a chegada da pandemia do coronavírus, ela viu em casa uma série de itens sem uso. Decidiu aplicar o minimalismo e desapegar. O que era para ser um passatempo virou um negócio sustentável e lucrativo. Como não havia a possibilidade de contato físico, o Instagram foi a solução para começar. Eu tentei fazer bazares presenciais com as minhas amigas, que só minhas coisas não eram suficientes para eu chamar 50 pessoas, 100 pessoas e deixar um dia inteiro aqui no jardim, em cima das mesas expostas, como esses bazares que você vê em garagem americana. Mas aí, durante a pandemia, aquela coisa da gente não conseguir se encontrar, não botamos pra frente. O digital veio como uma solução para isso, porque eu conseguia de casa publicar, fazendo o tempo que eu dispunha, porque eu tinha uma bebê de 5 meses na época, 6 meses. Quando ela tirava um cochilinho, eu corria para essa mesma parede aqui, botava uma peça de roupa ou botava em cima de um balcão assim, tirava uma foto de uma louça, de copos de cristal, de suporte de sorvete, tinha de tudo que eu achava que não tinha utilidade ou não tinha nem onde guardar, eu fui me desfazendo. Aos poucos, Candice começou a receber peças de amigas e clientes, que também queriam desapegar daquilo que não era mais utilizado ou até mesmo fazer uma renda extra. Foi quando ela percebeu que precisava ter uma organização maior. Criou um método para tornar o trabalho mais fluido e profissional. Desde então, já vendeu mais de 6.500 peças. Não existia um método, só dizia, separa numa sacola e manda para cá. Depois eu comecei a desenvolver métodos, pedia para fazer lista com o endereço, com todas as informações. Depois eu comecei a pedir que me enviassem as fotos das peças antes para que eu fizesse algum tipo de avaliação. Então hoje, depois de 4 anos, eu tenho o meu método, a pessoa entra em contato comigo, ela manda para mim as fotos pelo WhatsApp. Eu já sei o que vende e o que não vende no brechó, no bazar, porque depois de um tempo trabalhando, você sabe exatamente, você começa a conhecer seu público-alvo como se fosse sua família, né? É tanto que às vezes fecho meus olhos, fotografo uma peça, escrevo a legenda, escrevo pensando numa determinada pessoa. E ela é a primeira que diz, eu quero. Ou então é ela que aparece depois e diz assim, perdi essa, é a minha cara. O Bazar Casa Verde fica no Crato, a segunda maior economia da região metropolitana do Cariri. Na Princesa do Sertão, um dos destaques são as feiras de produtos orgânicos que incentivam a sustentabilidade também na economia. Com localização privilegiada junto à Chapada do Araripe, o Crato desenvolve o empreendedorismo ambiental com modelos de negócios baseados na preservação dos recursos naturais. Esse também é um dos tópicos abordados por Candice nas vendas do bazar. Ela pratica o que podemos chamar de economia sustentável, dando novo uso àquilo que seria descartado e promovendo conscientização através de cada compra. O tempo todo a gente é bombardeado pela ideia do novo. O novo é que é bom. E aí, com esse bombardeio, as empresas, as lojas, as fábricas, principalmente de roupa e tudo, é como se um vestido como esse ele não pudesse ser usado por anos. Ele está em perfeito estado, mas eu já usei uma, principalmente na moda feminina. Então, como é que eu poderia falar sobre o consumo consciente colocando o fast fashion dentro do brechó? Eu tinha que resgatar o sentido de uma roupa que cumpriu sua missão na vida de uma pessoa, mas aquilo não pode parar num lixão. Aquilo não pode ser impeditivo de ser usado numa outra oportunidade por uma outra pessoa, porque aquela roupa tem uma vida útil de anos e anos e anos e anos. Eu acho que se uma coisa está em ótimo estado, em bom estado, foi usado poucas vezes, ela tem que ser passada para frente para tratar o produto usado, dar uma roupagem de um sentido bom para o produto.
Aquilo não tá encalhado, não tá perdido. Aquilo quer ter uma vida nova. É como se fosse uma criança que precisasse de adoção. E assim, Candice vai fazendo o seu papel de conscientizar o público. E se engana quem pensa que ela precisou de estudos especializados para começar a trabalhar com o bazar. As referências vêm de uma vida de conhecimentos adquiridos. Eu fotografo as peças, me sento nessa cadeirinha que eu tô agora, vou publicar e começo a pensar, visualizar, assim, imaginar quem é que poderia gostar daquilo e por que a pessoa ia gostar daquilo. A peça tem potencial, a peça é bonita, a peça vai ser vendida às vezes com 80% de desconto no valor original, então tem uma pessoa ali esperando por ela. Mas como é que eu vou descrever aquilo? E aí é nessa hora que você usa tudo que você estudou na sua vida. Todos os filmes que você viu, todas as referências de moda ou de política ou de... Falo muito sobre feminismo nas minhas publicações. Eu prezo muito por uma fala de que você deve e pode usar tudo o que você quiser. Para você que está pensando em como fazer para começar um negócio semelhante, fica a dica. Eu comecei com um celular e comecei separando as minhas coisas que eu não usava muito. E à medida em que eu fui vendendo as minhas coisas e outras pessoas foram pedindo para que eu vendesse as delas, eu fui procurando formas de valorizar o produto usado, porque valorizar uma coisa que está nova é muito fácil, mas valorizar uma coisa que, entre aspas, foi descartado por outra pessoa por falta de uso é completamente diferente. Então, eu acho que a pessoa com um celular, com paixão, assim, vou escrever sobre isso, qual é o valor desse produto. Durante a pandemia começou a aparecer casos de pessoas que não queriam se desfazer de suas coisas para comprar outras coisas, outros bens supérfluos, né? Era gente que precisava para pagar despesas de casa, coisas básicas. E aí eu fui vendo que dava sim para trabalhar com afinco, com amor, sem ter nenhum tipo de prejuízo, porque eu nunca comprei um produto para vender, eu recebo em consignação, eu publico as peças que são compradas eu pago os fornecedores, as que não são compradas eu devolvo para eles. Então não existe risco nesse tipo de empreendimento. Se você começa pequenininho com suas amigas, seus amigos, seus vizinhos ou com suas próprias coisas de dentro de casa que você não tinha uso ou que não faziam mais sentido, como eu comecei, dá para crescer. Mas como qualquer negócio, tem que ter dedicação, afeto, inteligência, assim, emocional, inclusive, porque tem dia que você pode não vender nada e aí a primeira coisa que você pensa, vou desistir. E regularidade. Eu acho que no fim das contas, todo mundo se ajuda. Pode ser uma gota d'água no mar, mas assim, eu acho que a gente tem conseguido desmistificar a questão de brechó. Brechó aqui no Cariri era visto como um ambiente de roupa velha, descartada, cheirando a mofo, faltando botão, com zíper quebrado, datada, que não é da moda. Quando a gente começou o brechó, o bazar, a roupa vai limpa, vai embalada num papel de seda com a etiquetazinha dentro de uma sacolinha. Eu quero que a pessoa compre num brechó, mas que ela sinta que ela tá tendo uma experiência de loja, porque não é porque é mais barato que eu vou mandar enrolado dentro de um saco ou de um supermercado. Eu quero que a pessoa compre usado, mas entenda que aquilo tem valor, que é um desapego que eu manipulo com amor.